Se você já fez alguma prova de concurso público, eu tenho certeza que isso aqui já aconteceu com você. Simplesmente no dia da sua prova, você chegou lá, olhou para uma questão e começou a ler e o seu cérebro já comemorou, você já ficou feliz porque aquele assunto você estudou, então é uma pergunta que você vai acertar, é uma questão que você vai acertar. Mas de repente você vai para as alternativas e buga a sua cabeça. Você fala, caramba, eu não lembro, como é que eu faço? Eu não sei encontrar a resposta e você não consegue encontrar a resposta certa, né? E vai lá para o chute nessa questão, aquela questão que era para você saber. E isso te deixa bastante frustrado. Mas não para por aí, você chega em casa e fala assim, agora eu tô mais calmo, pega o seu caderno de questão e vai lá olhar as questões de novo, tenta resolver e não consegue. Você fala, poxa vida, será que eu tenho minha capacidade intelectual reduzida? Né? Em outras palavras, será que eu sou burro? E você fica com esse pensamento. Tem gente que fica tão frustrado com essa coisa que desiste do mundo dos concursos públicos, desiste de fazer prova. E você vai se surpreender agora o porquê que isso acontece, tá? Eu vou te mostrar aqui na prática porquê que isso acontece, para que depois dessa aula aqui você nunca mais sofra com isso, ok? Mas antes da gente progredir no assunto, eu quero manter a nossa energia boa, dando aquele muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento que você está iniciando mais uma aula aqui comigo, professor Marlon, para acelerar a sua aprovação em concursos públicos, beleza? Então vamos lá, fala para mim aqui primeiramente, deixa aí nos comentários como é que tem sido os seus estudos, como é que tem sido aí as suas rotinas, tá conseguindo ir bem? Não tá? Tá bom? Escreve aí pra mim para que eu possa entender, escreve aí também um assunto que você gostaria de ver aqui no canal, tá bom? Bom, e por que isso acontece, professor? Será que é porque eu estava nervoso, porque eu estava ansioso, o que aconteceu, deu um branco? Não é simplesmente por isso, ok? É por algo um pouquinho mais profundo aí na nossa mente, é em relação à aprendizagem. Muitas vezes você acredita nas formulazinhas de decoração que te vendem por aí e você fica felizão com isso. Nossa, agora eu sei tudo, né? Usei um mnemônico aqui, usei uma regrinha de associação ali, agora eu sei tudo. E de repente você chega lá e toma essa paulada, ok? Simplesmente porque essas regrinhas são gatilhos mentais para te levar, ao conhecimento, mas se você não tem esse conhecimento guardado na sua cabeça, ele simplesmente vai ficar aqui de forma superficial, vai ficar só o gatilho, ok? Peraí, como assim o conhecimento ficou só de forma superficial na minha mente? Deixa eu te falar uma coisinha, você às vezes sabe o nome de uma pessoa, mas saber o nome da pessoa não significa que você conhece essa pessoa, ok? Você sabe quem ela é, mas você não sabe o carro que ela tem, você não sabe a altura dela exata, qual é o seu peso, você não sabe se essa pessoa é casada ou se é solteira, você não sabe se essa pessoa tem filhos, ok? De qual cidade ela mora, você apenas sabe o nome dessa pessoa. E outras pessoas você sabe o nome e sabe todas essas coisas porque você convive com essa pessoa, ok? Essa pessoa faz parte do seu dia a dia. Então eu posso dizer para você que algumas pessoas você conhece de forma superficial e outras pessoas você conhece de forma mais aprofundada, você tem um conhecimento sobre, de fato, essa pessoa, ok? O mesmo acontece com os conteúdos. Às vezes você usa essas regrinhas para decorar e só conhece o conteúdo de forma superficial e não conhece ele de forma mais aprofundada. Por isso você chega lá nas suas questões e erra. Vou te dar um exemplo prático. Você usa o mnemônico LIMP para decorar ali o caput do artigo 37 da Constituição, que fala lá dos princípios administrativos, né? Você usa o LIMP, L de legalidade, o I de impessoalidade, o M de moralidade, o P de publicidade e o E de eficiência, né? São aí os 5 princípios da administração por enquanto, até que ocorra a reforma administrativa. São os princípios que estão explícitos lá na Constituição. Você usou o LIMP para decorar os princípios. Beleza, eu sei o nome dos princípios, eu sei que os princípios existem, mas agora eu preciso saber por que eles existem, eu preciso saber qual é a função de cada princípio, por que foi desenvolvido esses princípios na administração pública. Bom, agora vamos aqui na prática, eu vou mostrar para você numa questão que se o conhecimento for só superficial, se você só decorou, sabe o que é,
mas não sabe usar, você terá dificuldade para responder a questão ou você simplesmente não vai saber responder essa questão aqui. Separei aqui uma questão da VUNESP, tá? E essa aqui é aquela questão, a típica questão. Se você não tiver ali uma boa leitura, se você não tiver um pouco mais de conhecimento sobre o conteúdo, se você não tiver a noção verdadeira do que é cada um dos princípios, você não vai chegar à resposta dessa questão, tá? Então, não, como eu já falei antes, né? O LIMP, que é o mnemônico, ele só vai ser usado aí para decorar o nome de cada princípio. Saber o nome não significa ter conhecimento. Saber realmente o que é cada um dos princípios é que vai te levar aí a acertar as questões, beleza? Então vamos ler a questão aqui e aí eu já vou explicando, mostrando alguns detalhes aqui, passando outros bizus também sobre questão para você. Vamos lá, VUNESP, sobre os princípios da administração pública é correto afirmar. Lembrando sempre marque essa palavra aqui, ó, correto ou incorreto, porque as bancas, elas costumam colocar uma sequência de alternativas pedindo a alternativa correta e depois ela vai lá e coloca pedindo uma alternativa, lá na quinta, sexta questão ela coloca pedindo ali a alternativa incorreta. Como o seu cérebro se adaptou, criou o padrão de ler a palavra correto, ele acaba lendo correto aonde está escrito incorreto. Por isso que é sempre importante você marcar, porque automaticamente seu cérebro vai focar e vai buscar ler a palavra completa, tá? Sabe aquela pressinha para ler e às vezes a gente pula algumas sílabas da palavra e já identifica que aquela é a palavra que você queria ler? Então, preste bem atenção nisso, porque isso também faz com que a gente erre questões bobas na prova. Eu mesmo já errei várias questões assim, então fica focado. Vamos lá. VUNESP, né? De novo aqui, vou ler. Sobre os princípios da administração pública é correto afirmar que, letra A, segundo o princípio da legalidade, a administração pública pode, por meio de simples ato administrativo, criar obrigações ou impor vedações, desde que a lei não as proíba. Olha só. Até aqui a questão veio trazendo coisas certas, mas lá no finalzinho, né, ela faz com que essa alternativa esteja errada. Por quê? Porque o princípio da legalidade funciona da seguinte maneira. Você e eu, como cidadãos comuns, nós podemos fazer tudo mesmo que a lei não proíbe. Se não existir uma lei te proibindo de fazer alguma coisa, fazer aquela exata coisa, você pode fazer isso, ok? Por que a gente não pode matar? Porque existe uma lei falando que não pode matar. Por que a gente não pode roubar? Porque é antiético, antimoral? Também é, né? Mas é porque existe uma lei também falando que a gente não pode roubar, ok? Então, o cidadão comum ele pode fazer qualquer coisa que a lei não proíbe, diferente da administração pública. A administração pública ela só pode fazer aquilo que a lei permite, ok? Se não existir uma lei falando sobre aquilo, a administração pública não pode agir. Olha que interessante, né? Então não basta dizer que a lei não proíba, ok? A lei não pode proibir, não. Precisa existir uma lei permitindo, tá? Então, se tivesse escrito aqui, ó, uma lei permitindo a administração fazer, essa questão estaria certa, tá? O que faz ela estar errada é isso aqui, ó. A lei não desde que a lei não proíba. Ficou um pouco confuso? Calma lá, isso vai ficar bem claro aí na sua cabeça, é só você voltar e dar uma lidinha lá no princípio da legalidade, ok? Então, vamos marcar essa questão aqui como errada, tá? Marca o X de errada aqui. Vamos lá. B. É consequência do princípio da impessoalidade a regra do parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, que proíbe a publicidade de atos do governo que se caracterizem como promoção pessoal do administrador. Ok? Essa questão, aparentemente, ela está certa, tá? Porque todos os atos da administração pública devem ser impessoal. Bom, o prefeito, ele simplesmente não pode aí na sua cidade publicar um ato, né, para exaltar a si mesmo. Por exemplo, quando vai fazer uma obra, fazer aquela placona, aquela faixa enorme, né? O prefeito que faz, isso a administração pública não permite, por mais que a gente veja acontecendo, né, no dia a dia. Mas a lei diz que o ato público ele deve ser impessoal, ok? Eu, como administrador público, eu devo visar o bem público, fazer pelas pessoas e não exaltar o meu próprio nome, mas exaltar a administração
pública, ok? Deve ser impessoal, não posso favorecer ninguém, ok? Nem a mim e nem os meus amiguinhos, nem ninguém. Todos devem ser tratados de forma impessoal, ok? Com os mesmos direitos, com as mesmas regras, tá? Então essa questão, aparentemente, ela está certa, mas vamos ler os próximos aqui. Letra C. Os princípios da moralidade, da razoabilidade e da eficiência necessitam de regulamentação legal para que sejam aplicáveis aos casos concretos. Olha só. É interessante aqui que você fala, essa questão está errada porque não existe esse princípio da razoabilidade. Existe sim, ele só não está escrito lá na Constituição. Quando você grava o LIMP, que é o mnemônico, você só está gravando os princípios expressos na Constituição. São os 5 princípios expressos na Constituição. Mas existem outros princípios que estão lá no Manual de Direito Administrativo, que são os princípios implícitos, né? Que não estão escritos na Constituição brasileira. E às vezes a banca faz uma questão. Ela vai fazer uma questão como essa aqui, ó. Ela não especificou se ela está perguntando sobre os princípios explícitos ou os implícitos. Ela falou assim, os princípios da administração. Ou seja, ela está falando de todos os princípios da administração, tanto os que estão lá na Constituição, quanto os que estão no Manual de Direito Administrativo. Tá beleza? Por isso que a gente não pode ter só aquele conhecimentozinho superficial sobre as coisas. A gente precisa buscar mais, entender como é que funciona, tá? Mas, né, essa questão aqui, ela está errada, e ela está errada por causa disso aqui, ó. Necessitam de regulamentação legal para que sejam aplicáveis ao caso concreto. Não, né? Não precisa. Você não precisa de uma lei dizendo que você deve ser moral. Moralidade é algo que tem que estar intrínseco ao administrador público. Ele tem que agir com moral, com honestidade, né? Com idoneidade. Ok? Tem que ser razoável, tem que usar o bem público de forma razoável, né? Sem exageros e também sem deixar faltar, né? E o princípio da eficiência, né? O administrador público não precisa estar escrito em lei que ele tem que organizar a administração pública para usar os recursos da melhor forma, gastar menos dinheiro e produzir um melhor trabalho, tá bom? Então, isso não precisa estar na lei não, tá bom? Então, é por isso que está errada essa questão aqui, ó, dizendo que precisa, né? Necessita de uma regulamentação legal. Não, não, não. Isso aqui tem que estar implícito na vida do administrador público, na vida da administração. Letra D. O princípio da publicidade veda, em qualquer hipótese, seja atribuído sigilo aos atos praticados pela administração pública. Peraí, né? O princípio da publicidade veda em qualquer, olha só, tem que ter sempre cuidado com isso aqui, ó, em qualquer hipótese, seja atribuído sigilo aos atos praticados pela administração pública. Não, né? O princípio da publicidade diz que a administração pública ela precisa ser transparente, ela precisa publicar os seus atos. É claro que existe ali um grau de sigilo, né? Em alguns atos eles não são publicados diretamente, vai levar-se um tempo para depois todas as pessoas saberem, né? Então há os graus de sigilo, tá? Então não é em qualquer hipótese de sigilo, existem os graus de sigilo, ok? E é por isso que essa questão aqui está errada. E sempre você vai ficar atento quando aparecer, né? Esse desde que, quando aparecer em qualquer hipótese, quando deixa a coisa assim muito, né, aberta ou quando restringe somente aquilo, é importante você observar a questão ali que é provável que ela esteja errada, tá? Então a nossa letra B é a alternativa correta, né? Eu sempre respondo as minhas provas dessa maneira aqui, viu, pessoal? Eu marco um X nas erradas e faço uma bolinha na questão que está certa. Eu sei que cada pessoa tem o seu próprio jeito de responder as questões, mas esse aqui é um jeito que eu me organizo. Quando eu faço um X, eu digo que a questão está errada e quando eu faço a bolinha, para mim, ela está correta, tá bom? Compreendeu aí? Dei uma pincelada para você. Isso aqui não é o suficiente sobre os princípios, tá? Busque estudar um pouco mais, busque entender um pouco mais sobre os princípios aí, porque é um assunto sempre recorrente em todos os concursos de todas as áreas, ok? Todas as áreas que têm ali noções de direito administrativo, princípios da administração pública é um assunto muito relevante e importante para a sua prova, independente do concurso que você vai fazer. Se tem mais uma coisinha, se você quer aprimorar a sua mente, se você quer
quer expandir o seu cérebro, quer aprender de verdade as coisas, quer entender as técnicas de estudo, quer saber, né, como que o sistema cognitivo age aí para o seu aprendizado, clica no link na descrição do vídeo e vem estudar comigo no Método Acelere 2.0. Será um prazer ser o seu professor, te conduzir no mundo dos concursos e acelerar a sua aprovação, né? Vamos juntos? Clica no link na descrição aqui do vídeo e vem estudar comigo.